casa, e o que eu chamo de alguém de casa? Quando você deu o currículo dele, a coisa mais importante do currículo dele, para que ele fosse prefeito, secretário de finanças da prefeitura de São Paulo, fosse prefeito, ministro Ministro da da Educação. economia e agora, candidato a governador e depois, ministro, não foram as credenciais acadêmicas e não foram as credenciais de algum tipo de liderança social ou política que ele tivesse. Ele não se caracteriza por isso. Uhum. A grande característica do Haddad é o fato dele ser um homem da estrutura partidária do PT. Como acadêmico, ele não fez nada, assim, vamos dizer assim, de relevante, de impacto, como outros intelectuais do próprio PT fizeram, né? O Paul Singer foi um economista conhecido, ele era um economista da academia, né, Uhum. que foi para a política. O Haddad é um político que conviveu eventualmente na academia. Na academia ele não produziu nada de relevante nesse sentido, porque ele é advogado, mestre em economia, num segmento da economia que hoje está bastante defasado, que é o marxismo, Uhum. e depois fez filosofia, não tem nada muito ligado a isso. E como liderança política, ele nunca teve uma relevância importante. Então, ele é um aparatique, um termo que se utilizava quando existia a burocracia stalinista, os caras que eram do aparelho estatal eram aparatiques. Ele é um cara muito forte dentro do PT, Uhum. o Lula é o PT, então eu não acho que o PT seja um partido tão estruturado. Hoje o PT é o Lula, o PT que chegou ao poder é o PT do Lula, e o Lula o escolheu por uma conveniência política, né? Uhum. O que a gente pode esperar disso como projeto? É o que me preocupa, é o que preocupou Armínio Fraga, é Uhum. o que preocupou gente mais esperta, mais capaz do que eu. O Armínio Fraga agora, o Xavier também está preocupado com o Sim, SPX, mas a gente vai conversando um pouco sobre isso. sim. Então, a figura do Haddad é isso, ele é um homem do PT para mim. Quando eu vejo o Haddad, eu vejo um homem do PT, eu não vejo um economista, não vejo um filósofo, eu não vejo um advogado, tampouco um ministro da, 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 da educação ou um ministro ou um prefeito. O Uhum. que eu vejo é isso, né? É um projeto do PT. Tá, legal. E você acha que ele, por ser político, ele teria um traquejo muito maior na aprovação das ideias do PT do que um cara que era um cara mais acadêmico e tudo mais? Ele tem uma facilidade maior? Você acha que essa é a intenção também, de ter colocado um cara mais político do que um cara... Longe disso, eu não acho que ele seja um cara muito articulado politicamente. Eu não vejo isso nele, não Uhum. vejo essa esperteza política, que alguns quadros do PT, inclusive, têm, né? O Lula tem isso, ele Uhum. conseguiu essa aprovação da PEC de uma maneira Eu não lembro. relâmpago, com todos os custos que poderia ter, e fez de uma maneira eficiente. Eu acompanhei, por exemplo, outros ministros que foram muito politizados, muito políticos, né? O Pedro Malan surpreendeu muito positivamente. Uhum. Existia um certo receio na equipe econômica da capacidade do Malan ser o interlocutor de tudo isso no meio dos políticos. Ele foi brilhante, né? Ele conseguiu fazer isso muito bem, foi um período turbulento do Ministério da Fazenda, Ei, você aí! de um déficit da ordem de 200 e poucos bilhões de reais já há algum tempo, e estavam tensos para saber de onde ia sair. Agora, por volta um pouco dias antes da gente fazer essa gravação, um dos membros da equipe do Haddad falou que eles vão tomar medidas para evitar esse déficit de 223 bilhões de reais, se eu não me engano. Uhum. 230 no orçamento, né? Como assim vão conseguir fazer isso? Uhum. Os caras acabaram de aprovar uma PEC Para abrir espaço. para abrir espaço para gastar 200 e poucos bilhões de reais, agora eles vão dizer que vão cortar um déficit de 200 e poucos bilhões de reais. Como? Que um detalhe é muito mais do que era necessário para o propósito da PEC, né? Que teoricamente era você expandir o Bolsa Família. Mas é que também embutia ali uma série de pagamentos que tem que ser feitos, que Uhum. estavam dizendo que não iam pagar. Você não vai pagar a luz da FRJ, Uhum. tem que pagar água, Então tá um está caos. tudo atrasado. Pô, quando eu passo lá na FRJ, me dá vontade de chorar. Então, veja, equacionar o problema fiscal hoje, que é fundamental, passa por medidas que são muito duras. E o primeiro sinal que o governo dá é que não quer tomar essas medidas duras, né? Aprovou a PEC, o Haddad
falou em acabar com a desoneração dos combustíveis, que era uma medida super necessária, são 50 bilhões de reais. O Lula não aceitou, tem que voltar atrás. Então, eles vão dizer que vão. O que eu vejo é que talvez eles venham a aumentar os impostos, Uhum. e nesse processo você precisa dos 37 ministérios. Porque, você imagina, Vão ser você, muito bem usados. você vai ter que ter orçamento para todos eles. Você não empossou o cara para dizer, desculpa, você fica aí, usa, pode tomar um café, uma água, mas você não vai ter verba para nada. Você vai ter que dar alguma coisa para ele. Então, você vai ter que negociar com a base do governo o orçamento. Então, são forças estruturais muito fortes jogando Uhum. o orçamento para um problema muito sério em 2023, 24, 25 e 26. Uhum. Lembrando que a tensão sobre o orçamento ela é assim, né? Ela começa abaixando e depois vai explodindo, porque vai ter eleições municipais daqui a 2 anos, Sim. e acabou as eleições municipais, começam O os ciclo. trabalhos para as eleições presidenciais de governador, deputado e senador. Então, as pressões serão enormes. 37 ministérios, para mim, dizem que o barulho sobre o Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento vai aumentar demais, e isso precisa ser precificado pela gente no mercado. E aí, o que parece, restam 3 opções, né? Ou você aumenta imposto para conseguir bancar isso, ou você corta os gastos, que é muito mais difícil, mas para conseguir evitar isso, ou você financia com dívida, né? E aí eu acho que, pelo que me parece, queria até saber a sua opinião, a aposta do PT parece ser vamos financiar com dívida e não há problema se a gente conseguir fazer o PIB crescer muito, porque aí meio que Na compensa. cabeça do Guilherme Melo e do Galípolo, a ideia é financiar com dívida e emissão de moeda, aquele negócio da MMT, Uhum. Teoria Monetária Monetária. Mas Moderna. pelos dispositivos que tem hoje, eles conseguem fazer isso? A emissão? Sim. Porque vira um negócio meio JK, né? Vamos financiar com o Banco do Brasil printando dinheiro. Assim, tem tudo para dar errado, veja, tem tudo para dar errado. Todas essas opções indicam que o crescimento é menor. Então, vamos pensar estrategicamente. Se eu tivesse a obrigação de responder para alguém que me perguntasse, ninguém me perguntou, né? Uhum. Como é que eu acabaria com a pobreza no Brasil, eu diria, Peraí. Como que você acabaria com a pobreza no Brasil, Pedro? com crescimento econômico. Simplesmente com crescimento econômico. A única coisa que proporciona a redução da pobreza é o crescimento econômico, né? Você não pode adotar nenhuma política econômica que atrapalhe o crescimento econômico. Essa é a regra. É inegociável. Redução definitiva, né? O que atrapalhar o crescimento econômico vai ser negado, custe o que custar. Topamos um negócio assim? Topamos. Então vamos. Vamos lá, vamos negar o que atrapalha o crescimento. Aumentar imposto atrapalha o crescimento? Atrapalha o crescimento. Uhum. Pronto, já começa daí. Não vou dar aumento de imposto, acabou. Mas aí eles vêm e falam o seguinte, mas e corte de gastos? Corte de gastos atrapalha o crescimento? Não. Eu Na topo. médio e longo prazo, não. Eu topo. Uhum. Né? Então, não atrapalha o crescimento. Uhum. A gente tira essas conclusões a partir de experiências históricas e a partir de trabalhos científicos, né? A gente não tira isso da cabeça ou das nossas preferências ideológicas, como o estado da arte do governo atual, o equilíbrio de forças do governo atual, né? É isso, é negociação. É uma forma que o Lula encontrou para garantir a governabilidade. Uhum. Essa é a boa notícia e também é a A má má notícia. notícia. Quando você tem muitos focos, você não tem foco algum, né? E mais uma vez, nós estamos diante de um problema fiscal muito sério. É curioso porque o mercado ele estava apostando demais na capacidade do Paulo Guedes resolver o problema fiscal ao longo de 2023. O mercado estava sendo complacente com o Guedes justamente por causa disso. Deixa o Guedes dar esse cavalo de pau que ele está dando, e ele deu um cavalo de pau e deixou de ser o liberal que ele era, Uhum. para ser vamos dizer, um coordenador de campanha do Bolsonaro. Ele apoiou os aumentos de despesa como tinham que ser, e eu acho que ele apostava que em 2023 ele ia
na conseguir. surdina, cortar tudo isso daí. Ia ser uma operação difícil de ser feita. Mas o mercado estava apostando nisso. Tanto é que não via o déficit potencial em 2023, porque o Paulo Guedes, não sei se vocês lembram, falava que não ia ter déficit fiscal em 2023. É Uhum. lógico que ia ter, Aham. né? Porque a parte fundamental, superávit de 2022, foram receitas extraordinárias. Foram os dividendos de Petrobras, de Caixa Econômica Federal, eles raparam o caixa das empresas Uhum. para gerar esse superávit, né? Do BNDES. Eles fizeram receitas extraordinárias com concessões, né? E isso tudo não ia acontecer de novo em 23. Então a gente estava com uma estimativa na Nova